A gente está nos nossos encontros da noite falando do apóstolo Paulo. Nós somos uma igreja neotestamentária, e como uma igreja neotestamentária nós cremos, que estamos debaixo da graça, do favor de Deus, e vivemos pela fé. Temos a esperança, porque o nosso Redentor, Ele nos prometeu que estaríamos com Ele para todos sempre, e nós já estamos desfrutando isso, e nós dizemos que estamos nesta terra já vivendo a plenitude do reino, não na sua excelência, não na sua plenitude, mas nós já estamos vivendo no reino de Deus. Fomos separados pelo Senhor, fomos chamados para ser a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo foi justamente essa pessoa, que Deus foi dando as dicas, Deus foi dando sabedoria, Deus foi dando as instruções através dessas cartas, e ele escreveu essas cartas. Ele era um apóstolo, e ele pregava aquilo que nós aprendemos no nosso encontro de quinta-feira, a tríade, aquela tríade onde Jesus prega o Evangelho, ensina o Evangelho, e através desse Evangelho, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida, as pessoas são curadas, restauradas pelo poder da palavra de Deus. E o Evangelho tem todas essas bênçãos para nós. E o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas. Nós já falamos de duas, está lá no nosso app, está lá no nosso canal do YouTube. Tudo que a gente fala aqui, fica lá gravado. Então é importante, você estar sempre acessando as nossas plataformas, para que você seja edificado. E quem sabe, uma palavra edificou você, abençoou a sua vida, um louvor, você possa usar essa ferramenta tão importante que você tem, o seu celular hoje, como instrumento de evangelização. Eu disse pela manhã que quando eu era pequeno, saía com meu pai para evangelizar, e naquela época não tinha celular, e a gente usava uma coisa semelhante a essa, chamada folheto, nem sei se ainda existe esse negócio. Ainda existe, o folheto que a gente distribuía para as pessoas. Mas hoje você tem um folheto digital aí na sua mão, onde você, quem sabe, você tem 1000 pessoas aí que você pode, através de um único toque, compartilhar com aquela setinha, abrir aí a sua página do seu Instagram, do seu Facebook, e ajudar pessoas que você sabe que estão precisando de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, de uma palavra de cura, de milagre. Olha, gente, no reino de Deus, e o reino de Deus está na igreja. Nós temos esta ferramenta chamada o poder de Deus para ajudar as pessoas, tirando as pessoas da depressão, da angústia, da miserabilidade, das crises existenciais. Jesus é a solução de todos os nossos conflitos. E nós, que já estamos nessa caminhada, dia após dia, sendo restaurado, sendo tratado pelo Senhor, recebendo os ajustes, porque estamos no processo juntamente com todos vocês, nesse processo a gente vai crescendo, a gente vai sendo ativado pelo Espírito Santo, a gente vai recebendo a revelação do céu, a gente vai entendendo o que o céu quer falar para a gente, sobre o que é família, sobre o que é cuidar de filhos, o que é viver em comunhão, em koinonia, que é o que a igreja vive, o que é fazer parte da família de Deus, o que é exercer o poder através das nossas vidas agora, como discípulos amados do Senhor. Nós temos uma missão de sermos esse instrumento vivo de Deus para ajudar as pessoas. E por isso, o apóstolo Paulo, juntamente com os demais apóstolos, escreveram essas cartas para que a gente agora, de posse da revelação de Deus, nós possamos ajudar
entendendo aquilo que está escrito para abençoar a todos aqueles que nós conhecemos, a todos aqueles que a gente às vezes, todos os dias, caminhamos com eles, pegamos o ônibus, o trem com eles, e a gente tem a esperança, a gente tem a paz, a gente tem a resposta para todo o conflito que as pessoas estão vivendo. Então a carta que nós vamos estudar hoje, finalizar, a gente já começou falando dela há alguns encontros atrás, é a carta de Filipenses. E ela foi escrita então pelo apóstolo Paulo. E ele estava preso, gente. Preso porque fez o quê, Marcos? Bom, ele estava preso porque ele pregava o evangelho. Ele pregava a libertação das pessoas, ele pregava o amor de Deus às pessoas. E o governo romano, juntamente com seitas, com pessoas que tinham inveja, tinham tanto medo daquilo que o evangelho representava, aprisionaram não só Paulo, mas quase todos os apóstolos passaram por prisão. E a gente sabe muito bem que essa é uma das cartas, juntamente com a carta de Efésios, a carta de Colossenses, a carta de Filemão, chamada de carta da prisão, onde na prisão o apóstolo, ele recebe de Deus a revelação, a orientação para ensinar a igreja que estava sendo fundada, e ele, aonde ia, ele falava que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é a solução para todos os problemas. Ele dizia que só em Jesus há uma esperança de vida eterna, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus tinha transformado a vida dele. Por isso que ele, um homem altamente inteligente, envolvido com muito conhecimento, passou por várias escolas de conhecimento, falava vários idiomas, tinha agora o prazer de servir a Jesus e de dizer para as pessoas que Jesus Cristo tinha transformado a vida dele, e ele, através daquela transformação, ele tinha agora uma maior missão: ajudar as pessoas a serem transformadas. Essa é a nossa missão, foi dada pelo próprio Cristo, lá no Evangelho de Mateus: ide por todo o mundo. Você e eu já recebemos essa revelação, você e eu já fomos alcançados pela graça do Evangelho. Agora nós temos uma missão: ir. E como eu vou? Eu vou quando eu estou lá, conversando com o padeiro na minha padaria, conversando com a pessoa no mercado, quando eu estou pagando as contas. Eu estou indo, eu estou falando, eu estou dizendo, talvez com uma literatura, talvez com o meu bom dia, com o meu sorriso, com a paz que flui de você, porque de você sai paz, de você sai unção. Você é um homem e uma mulher cheio dessa presença que habita dentro de você. E com certeza você, como eu, já passou por experiências onde pessoas chegaram para você e disseram assim: cara, quando você chega, eu sinto uma paz. Quando você chega, eu sinto uma alegria tão grande. A gente estava tão preocupado, mas chegou você aqui, e aí, qual é o plano agora para a gente resolver esses conflitos aqui da empresa? Qual é a estratégia? O que você tem para nos ajudar? E aí você fala assim: caramba, se não fosse Jesus dentro de mim, eu não teria nada para fazer por eles, eu não tinha nada para ajudar a eles, mas Jesus em nós é a esperança da glória. Por isso que de você flui alegria, flui paz, flui estratégias, e que você possa a cada dia, sempre quando você receber esse feedback, você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Que o teu poder continue sendo aperfeiçoado através da minha vida, através de todo o conhecimento que eu tenho, ele se torna tudo inútil, porque o maior
conhecimento é o conhecimento da glória de Deus, da revelação do Senhor, que o Senhor possa fluir através da minha vida. E era assim a vida de Paulo, aonde ele chegava, ele era um profissional, era um empresário, sabia construir. Naquela época as pessoas viviam em tendas, então ele era um construtor. Aonde ele chegava, ele observava o mercado, via que tinha pessoas precisando também de uma necessidade de habitação, e lá ia Paulo, lá ele fazia as tendas para ajudar as pessoas, e com isso também ele recebia de Deus a provisão para que ele fosse sustentado, para que ele fosse um homem contínuo na pregação da palavra de Deus. Filipos Filipos, uma cidade colônia de Roma, ficava na região da Macedônia, ou seja, todas essas cartas estão ali na região da Turquia hoje, ok? Na região ali dos turcos, onde hoje a maioria desses lugares não existe mais tanta influência, ou quase nenhuma influência do Evangelho, e ali estava, o Evangelho sendo pregado através daquelas pessoas. E Paulo fala justamente, da igreja do Senhor, do que o Senhor queria com essa igreja que estava em Filipos. E a gente vai pensar, não dá para a gente estudar 4 capítulos em 20 minutos, não, mas a gente vai pensar e vai dar para você uma visão panorâmica. Quando você abre, por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, versículo 28, você vai ver Paulo escrevendo a essa turma e dizendo para eles o seguinte, olha o que diz a palavra de Deus. Estou usando a nova versão atualizada do Brasil. Filipenses 1, 27 e 28 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Nesse início, Paulo está dizendo, olha, igreja amada em Filipos, permaneçam firmes. Nós precisamos como igreja permanecer firmes, firmes na fé, firmes na graça, firmes nos princípios estabelecidos na palavra de Deus, firme na doutrina de Cristo Jesus, para que não venhamos a nos desviar do caminho, a nos desviar das propostas estabelecidas pelo Cristo na sua palavra. Unidos, lutando unanimemente a fé evangélica. E a fé evangélica, ela está centrada na pessoa do Cristo, na pessoa do Salvador Jesus. Paulo destaca então em Filipenses também no capítulo 1, no versículo 29, ele diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está falando do sofrimento que ele estava passando, estava preso, que era um sofrimento em prol do reino de Deus, em prol das pessoas que ele amava, em prol do Evangelho, em prol de tudo quanto Deus havia estabelecido. Já no 2º capítulo, o apóstolo fala para a gente algo também muito relevante. Ele fala para a gente, e nesse 2º capítulo, o ponto central está na pessoa do Senhor Jesus. A partir do versículo 5, ele fala do exemplo que há em Jesus. Quem é Jesus?
o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim, o que Ele é para nós. Jesus é o centro de toda a teologia neotestamentária. Você pode dizer amém? A gente não pode sair desse pilar que é Jesus. Ele é a resposta para todas as crises existenciais, sempre foi e sempre será até a sua volta, como aprendemos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, aonde estaremos com Ele, reinando com Ele eternamente, vivendo as promessas, não só na terra, mas também no céu e na eternidade com Ele. Então Paulo fala para a gente que Jesus se esvaziou, que Jesus abriu mão de tudo, abriu mão da sua glória, abriu mão de toda a sua realeza, abriu mão de tudo que Ele é, para se humanizar. João 3,16 revela esse ato de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se esvazia da realeza, se humaniza, vem e entra através do Espírito Santo no útero de Maria, e é gerado humanamente pelo Espírito Santo, e ele começa a passar na pele tudo quanto você e eu passamos. Então Jesus sabe das tuas crises, Jesus sabe daquilo que passa no teu coração, Jesus sabe o que é sentir fome, o que é sentir angústia, o que é sentir todas as demandas que você e eu sentimos. Jesus sabe o que é estar de repente querendo dormir uma noite, e a gente coloca a cabeça no travesseiro e não tem sono, está ali angustiado. Jesus sabe de tudo isso, por isso que Ele passou por todas as coisas. Mas a Bíblia diz que depois de passar por tudo isso, Deus deu a Ele, versículo 10 do capítulo 2, um nome que está acima de todo nome, todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Você não está firmado numa religião, você tem uma pessoa que cuida de você. Essa pessoa é Jesus, e através do Espírito Santo Ele cuida de nós, Ele nos ajusta, Ele nos mostra o padrão de excelência para vivermos aqui na terra com qualidade de vida, com saúde, com perspectiva da vida abundante que Ele já prometeu para nós e que viveremos com Ele para sempre. E nós então aprendemos, o apóstolo dizendo isso para a gente, que o reconhecimento de Jesus é fundamental. Nós estamos aqui, todo esse culto é para Ele. Tudo o que fazemos aqui é para Ele. A pregação vai falar dEle, porque eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço alguém que já fez muito por mim, e essa pessoa é Jesus. Se você se render a Ele, se você se prostrar diante dEle, se você declarar com a sua boca, dizendo para Ele: eu preciso de Ti, preciso do Teu amor, preciso da Tua graça, preciso das Tuas estratégias, a Bíblia já nos ensina e nos diz que Ele atua na sua necessidade. Ele vai te atender, Ele vai como um bom garçom te servir, dizer: olha, este é o caminho, esta é a minha palavra, ande por ela, jamais você será decepcionado se você seguir os meus mandamentos, porque aquele que guarda os meus mandamentos será guardado por mim. Aquele que vive as minhas promessas viverá abundantemente por mim. No capítulo 2, então, no capítulo 2, Deus fala isso para a gente. E está lá já no nosso aplicativo as mensagens gravadas do primeiro capítulo e do segundo capítulo. Mas hoje eu quero me deter no capítulo 3 e no capítulo 4, para a gente fechar essa carta, entendendo aquilo que Deus quer para nós.
Filipenses está nos conectando com a história de um Cristo vencedor, de um Cristo alegre. Embora Paulo esteja preso, humanamente falando, ele diz: ninguém pode deter aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo. A minha voz, a minha fé, a minha esperança está em Jesus. E ele, através dessa fé, dessa alegria, dessa consciência, ele motivou e estava sempre motivando as igrejas aonde ele plantou o reino de Deus. Filipenses nos conecta diretamente às profecias, para que a gente olhe não só para o presente, mas a gente nos veja no futuro. O futuro que Deus tem para você é um futuro cheio de alegria, cheio de paz, cheio de prosperidade, cheio de abundância. Por quê? Porque você já está vivendo o reino de Deus, o reino de toda justiça, de toda paz. O que ele nos ensina então? Então ele nos ensina que a gente deve reavaliar as nossas prioridades. Quais são as prioridades que você tem colocado como tema para a sua vida? E eu digo sempre para as pessoas que eu converso, que bom seria se eu tivesse toda essa maturidade que Deus tem plantado na história da minha vida, quando eu tinha 25 anos. Puxa, a vida ia ser bom demais, porque eu iria errar muito menos, eu iria ganhar muito mais tempo, mas a vida não é assim, né? Então o que a gente precisa? Reavaliar as prioridades, reavaliar as coisas, porque o que importa eu entender qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão. E a minha missão, ela não está como prioridade a minha família com Ivone, isso é secundário. A minha prioridade não está na minha vida terrena, porque também isso é secundário. A minha missão e a minha prioridade, ela é eterna, e eu preciso, dentro dessa conexão familiar, dentro dessa minha existência humana, entender que tudo isso é para a glória de Deus. Sua família é para a glória de Deus, seu emprego é para a glória de Deus, seus bens é para a glória de Deus, seu dinheiro é para a glória de Deus, tudo que você tem é para Deus. É para render a Ele toda a adoração, toda a honra, toda a glória. E as nossas prioridades a gente precisa avaliar. Por quê, gente? Porque as coisas dessa vida são passageiras, mas Cristo tem um valor, e um valor eterno. As coisas vêm e passam, as modas vêm e passam, as coisas acontecem e estão sempre aí girando nesse ciclo da vida. Mas a gente precisa entender que Jesus é a nossa maior esperança. A justiça que nós precisamos defender é a justiça do próprio Deus, na fé do Senhor Jesus. Precisamos conhecer e continuar conhecendo Cristo. E a vida cristã, ela é uma vida de perseverança. Sabe, a gente precisa estar certo de que Jesus, Ele é vencedor, e Ele como vencedor, nós já somos vencedores também. Temos situações, vamos passar por coisas nessa vida, sim, vamos, mas a nossa perseverança, a nossa confiança, a nossa fé jamais poderá ser abalada. Nós não podemos parar, nem retroceder e voltar. Não, Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala o oposto para a gente. Esqueçam as coisas que passaram, olhe para frente, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que você já tem em Cristo Jesus. Mas às vezes a gente é paralisado pelos nossos achismos, pelas nossos questionamentos, nossa vida às vezes tão agitada. E eu quero motivar você, como disse o apóstolo aqui nessa carta: não pare,
prossiga, avançando, dentro do seu tempo, dentro da sua expectativa de fé. Olhe para Jesus, olhe para os heróis da fé que estão lá em Hebreus capítulo 11, e você vai ver que eles são pessoas, homens e mulheres como você e eu, que tinham crises, tinham problemas, tinham tantas coisas tentando paralisá-los, mas eles foram elencados naquele livro para dizer para a gente o seguinte: olha, o fera aí é Jesus, o poderoso na vida desses caras é Jesus. Então, se encham de Jesus, vivam a plenitude no Espírito Santo, porque cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, vocês serão melhores ainda do que esses homens. Marcos, que prepotência é essa? Não, foi o próprio Senhor que nos disse que nós faríamos coisas maiores. Você já pensou o investimento que Deus está fazendo em você, que você e eu temos condições de fazer coisas maiores do que eles fizeram? E por que, Marcos? Porque eles também fizeram na dependência do Espírito Santo, na dependência da graça, na dependência de Jesus, porque Jesus era quem atuava na vida de Davi, de Moisés, de Paulo, de Pedro. E esse mesmo Jesus hoje, ele determinou habitar dentro de você. E ele declara isso: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito. E esse Espírito hoje, chamado Espírito Santo, chamado Consolador, chamado de Espírito da Graça, ele está dentro de você para te nortear, para te guiar, para te dar força, para te dar unção, para te dar sabedoria, para te mostrar o caminho, para te dar todas as coisas que você tem agora nele o poder para fazer. Então você pode erguer as suas mãos e dizer para ele: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer para ele: Senhor, ativa em mim esse power aí, porque eu ainda não estou vivendo essa plenitude, eu ainda estou fechado com a minha mente, ainda tão presa a tantas coisas. Mas se você se render a Jesus, se você se render ao Espírito Santo, você vai ser ativado por esse superpoder, chamado de poder que vem do alto, e você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai orar e as pessoas vão ser libertas do cativeiro. Você vai fazer coisas inimagináveis, porque através de você vai fluir essa graça. Dentro de você vai sair esse poder. E é isso que as cartas paulinas nos motiva, igreja. Filipenses capítulo 3 nos ensina a abrir mão do orgulho. O sábio disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, e a gente é vaidoso, né? Eu peguei essa camisa e falei: ela vai ficar bonita com a minha calça quase branca, creme, né? Peguei um tênis que o meu amigo Rossano mandou me entregar aqui. Eu falei: rapaz, vou botar esse tênis novo, né? A gente é vaidoso, mas a gente precisa entender, gente, que a glória, e quando a gente se arruma, a gente está se arrumando para Jesus, sabe? Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer não mais agora para o nosso bel prazer, mas para o prazer de Jesus, para a glória de Jesus. Sabe, a gente precisa deixar todo orgulho, todas essas coisas. E Paulo está ensinando no capítulo 13, dizendo para a gente: olha, abra mão do orgulho, abra mão dos méritos, abra mão dos presentes, abrace o que é eterno, abrace Jesus. Quando alguém disser para você assim: mas você é isso, você é aquilo, você vai lá: não sou não, cara, é Jesus em mim. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? O que seria da minha existência? Olha, é Jesus que está fazendo isso comigo. Ele pode fazer com você também. Ele pode mudar a sua história como mudou a minha também, sabe? E com isso você está dizendo para o orgulho
que você é totalmente dependente de Jesus, que você pega esse espírito de vaidade, como diz lá Salomão, né? Reconhece que ele não tem nenhum mérito mais sobre você, e você vai começando a mortificar a sua carne, a lutar contra você mesmo, a dizer para a sua carne: hoje, se coloca no teu lugar. Teu lugar é debaixo da submissão de Jesus, é da submissão do Espírito Santo. E quando você e eu fazemos isso, sabe o que Jesus vai fazer? Vai te projetar. É mesmo, Marcos? Sim. Porque ele vai dizer assim: caramba, nunca vi um cara com um coração como o do Alex, generoso, abençoador, próspero, gente boa, abre mão de tudo. E aí sabe o que Jesus vai fazer? Vai dar muito mais para o Alex, porque Jesus vai ser mais e mais glorificado através da vida do Alex. Você está entendendo a dinâmica do reino? Você está entendendo a perspectiva do reino? Ele abriu mão da sua glória, nós aprendemos no capítulo 2. E aí o pai falou assim, o que é para ele? Mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ô João, glória a Deus. Você lembra de João, o precursor que começou abrindo o caminho para Jesus? Ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. E aí Jesus chega para todo mundo e fala assim: olha, diante dos homens não teve ninguém semelhante a João. Homem sério, homem íntegro, homem de caráter, homem que trouxe e abriu o caminho para que eu pregasse o evangelho das boas novas e do arrependimento. Essa é a proposta do reino. Então, que você abra mão de todos os valores humanos. E no capítulo 4, Marcos, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Eu aprendo, gente, que o princípio do reino é totalmente invertido com os princípios dessa terra. A promessa de um Deus que é a nossa paz. Olha, querido, a gente fala de paz, a gente crê que Jesus é a paz, mas não adianta. A paz que o mundo busca, a paz que as pessoas buscam, a paz que a ONU prega, só se concretizará quando todos se prostrarem e reconhecerem que Ele é o príncipe da paz. Enquanto isso é só proposta, é só desejo humano, é só uma expectativa humana. Mas olha, Jesus é a paz plena, a paz que excede todo entendimento. E Ele nos promete que Ele é a paz. E eu quero lembrar a vocês, Isaías profetizando dele, disse: e o seu nome será Maravilhoso, Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, se você quer paz, se você está inseguro, se você está desesperado, olha, essa é uma noite de salvação. Receba Jesus como o príncipe da paz, e você instantaneamente receberá o seu espírito, e essa paz fluirá de você como um rio fluirá através de todas as suas ações, porque Ele é a nossa paz. Filipenses está falando para a gente no capítulo 4 de algo muito interessante. Paulo está dizendo para eles: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Olha como Paulo está ratificando a conduta da igreja de Filipos. Minha alegria e minha coroa era aquela igreja. Sim, amados, permanecei de modo firmes no Senhor.
Então você quer agradar ao Senhor, você quer viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça firme. Não se distraia com nada ao seu derredor, mas olhe para Ele, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Quando você não tiver respostas, clame por Ele, porque Ele é a nossa resposta. Quando nós não sabemos o que fazer, nós gritamos e dizemos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E sabe o que Ele vai fazer? Vai ter compaixão de você. Quando você não sabe o que fazer na sua empresa, olha, clame para Ele, diga assim: Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu estou usando de todas as técnicas, de todos os métodos, já fiz vários cursos, já fiz isso no Sebrae, estou aprofundando todo o conhecimento estratégico, mas a coisa não está fluindo. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dizer para você: filho, fique tranquilo, foi eu que te dei essa empresa, foi eu que te dei esse entendimento, sou eu que vou te honrar, sou eu que vou cuidar de você, eu estou no controle, fique tranquilo. E quando a gente entende isso, gente, a gente vai aprendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabe o que você está passando? Você pode estar pensando assim: poxa vida, aceitei Jesus e estou passando por isso. Por quê? Para quê? Olha, tudo tem um propósito. Tudo na tua história tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Então você está passando por isso, para lá na frente você dizer para o outro amigo seu, para alguém que for conversar com você, você vai dizer para ele: eu também já passei por isso. Falta de grana? Eu sei o que é ter falta de grana, né? E eu sei o que é passar por lutas e problemas, eu sei. E aí sabe o que Paulo vai dizer em uma das cartas para a gente vai estudar essa carta, ele vai dizer: eu aprendi a ter, eu aprendi a não ter, eu aprendi. E com o aprendizado ele chega e fala assim: mas tudo que acontece comigo é para um bem maior, o bem do reino de Deus, o bem do Evangelho. Lembre-se, querido, você carrega uma camisa de um time. Marcos, sim, nós somos flamenguistas. Uhul! Não estou falando da camisa do Flamengo. Você carrega a camisa de um time, do Salvador, de Jesus, do Libertador, do Transformador. E lembre-se, quando você passar por aquelas portas, você vai fluir essa alegria, esse poder desse Cristo, que através de tantas glórias e conquistas, tantos títulos que Ele tem te honrado, você vai dizer para o mundo que Ele é a solução, que Ele é o melhor para as pessoas. E Paulo sabia disso, Paulo entendeu isso, e ele continua dizendo para eles: rogo-vos, pois, irmãos, continuem finalmente tudo que é verdadeiro. Olha só, capítulo 4, versículo 8: tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Versículo 8, né? Esqueci de falar o versículo: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes. Olha só, aprendizado, você está aprendendo aqui. Receber, você está recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está comunicando verdades ao teu espírito e dizendo muito mais. Ele fala agora você aprendeu, agora você recebeu, agora você deve fazer o quê? Praticar. O Evangelho é vida na vida. O Evangelho é prática de vida. Como você prega o Evangelho? Com boas ações. Amanhã você vai estar no 3, ainda é 393? Não é mais, né?
Ainda tem o 393, né? Você vai estar no ônibus, aí de repente chegou aquela senhorinha, né? Você está sentado pensando assim, Avenida Brasil, graças a Deus, recebi do Senhor essa bênção, estou sentado. Aí chega aquela senhorinha, né? Que vai para o UPA, aí encosta perto de você. E aí você olha assim, né? Aí o Espírito Santo vai falar, abençoa, dá o teu lugar. Vida na vida, você está jovem, está com a perna boa para ficar. Ontem eu fiquei quase 8 horas com a perna, né? O pessoal ficou lá, pastor, como é que você aguenta? Eu falei, eu trabalhei tantos anos, 8, 9 horas em pé, que é 2 horas em pé, né? E aí você vai ver, ela vai falar que te dá aquele sorriso, vai dizer, meu filho, muito obrigado. Olha só, que coisa gostosa, um obrigado de alguém que está precisando, né? Pequenos atos, alguém para atravessar, né, um cadeirante, ou alguém que tem uma dificuldade, está num sinal, numa calçada que você está vendo todos esburacados, o que você faz? Deixa eu pular para outra calçada, que eu estou apressado, preciso ir no banco. Não, pelo contrário, você vai... Que ajuda, amigão, vamos lá, né? Vamos lá, vou ajudar você a atravessar a rua, eu vou ajudar você, né? Aquela tia que, eu sei como é que são os prédios aqui, quem mora no 5º andar que sabe, né? Ô glória, né? 5 degraus de escada, né? Tinham que agora fazer a campanha para botar elevador aqui nos prédios, amém? Ô glória a Deus, né? Vamos orar, né? E crer. Mas você sabe que no 5º andar lá mora a Dona Maria, mora lá o seu Joãozinho, né? E precisa, chegou lá com a bolsa, o que você vai fazer? Pode deixar, seu João, levo lá para o senhor. São nos pequenos atos, gente, que Cristo é glorificado. É vida na vida. A gente está dando alguns exemplos assim, meio que parece absurdos, mas não, gente, é generosidade. Olha, a Bíblia diz, e Paulo vai dizer isso para a gente, tudo o que é respeitável, tudo que você veja que é justo, tudo que é puro, tudo que é perfeito, se há algum valor, e há, seja isso que ocupe o teu pensamento. Nada de ficar pensando em coisas ruins, nada de ficar pensando na economia, nada de ficar pensando em nenhum estresse, porque quanto mais você pensa, você tem a solução? Eu não tenho. Quem é a solução? Jesus. Então é a Ele que eu vou. É a Ele que eu vou clamar. É a Ele que eu vou pedir. É a Ele que eu vou dizer das minhas dores, das minhas necessidades. Sabe, quando eu era moleque, lá no Nova Vida Kids não tinha toda essa estrutura. Aí as tias tinham que se virar nos 30. Aí elas cantavam umas musiquinhas pra gente assim, né? Conta pra Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime, viu? Até esqueci. Você também, né? Toma a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. É contar para Ele, cara. Você está disponível para isso? Você está disponível para ser essa igreja? Você está disponível para ser vida na vida de alguém? Você está disponível para ajudar alguém? Porque é isso que Paulo nos pede. Ele diz, olha, depois disso tudo, alegrem-se sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais Ele está renovando o seu favor e o seu cuidado sobre você, o qual também já tinha dito antes, mas faltava oportunidade. Então, querido, vamos sair por essas portas fazendo o que Cristo nos ensinou a fazer: amar. Amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que precisam de uma palavra de amor e de esperança. Dê bom dia para todo mundo. Sabe, o que faz? E o que você paga em não dar um bom dia? Dá bom dia para todo mundo, mas Marco, ninguém mais dá, não importa. Você não é todo mundo, diga isso aí bem alto, eu não sou todo mundo. Dá bom dia, olha, um bom dia não faz mal a ninguém, sabe? E tantas coisas mínimas, pequenas,
Digo isto, olha o que Paulo diz para a gente: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Sabe por que você está passando isso tudo aí? Para no teu casco da vida, você ter experiência. Ele continua dizendo: tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. E aí vem aquele chavão, né? Que crente pega texto sem contexto e diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas ele está falando de um contexto, de tantas coisas que ele passou, e ele está dizendo assim: agora sim, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quem vai te fortalecer, quem vai te dar a energia necessária, a força necessária, o prazer necessário, a disposição para você viver tudo que Deus sonhou para você, é aquele que habita em você, Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa nossa reflexão com uma oração, e eu convido você a colocar a mão no seu coração, a ficar de pé. Talvez você entrou aqui com muitos questionamentos, e hoje você aprendeu com o apóstolo, nesse sermão expositivo, que você tem uma história com Jesus, que essa história é única, que essa história é perfeita, que essa história só você poderá escrever, porque aonde você está, ninguém mais poderá estar. E olha quanta coisa boa você pode comunicar de Jesus através da sua vida, aonde você vai. Aqui, muitos vão pegar conduções próprias, mas outros vão pegar conduções públicas. Olha quanta coisa você pode já semear na vida de pessoas. Muitos vão sair daqui e ainda vão para o shopping. Olha quantas coisas você pode fazer em prol do garçom, em prol daqueles que abrem uma porta para você, em prol daqueles que estão te servindo. O mundo está esquecendo, mas você e eu que temos Jesus, a gente sabe muito bem que Ele precisa fluir de nós. Então, com a sua mão no seu coração, ore comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, de mim mesmo eu não consigo. A minha carne fala que eu não devo fazer, mas eu submeto a minha carne, os meus pensamentos, ao Espírito Santo, a direção da sua palavra. Aquele que eu sou hoje, eu sou filho de Deus, recriado pelo Espírito Santo. Eis-me aqui, Jesus. Eu sei que tu tens uma história comigo, e eu quero escrever a sua história. Usa minhas mãos, usa minha boca, usa minha vida para abençoar, para auxiliar os meus amigos, auxiliar aqueles que nem gostam de mim. Usa-me, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Eu me rendo a ti, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma segunda oração. Talvez você entrou aqui e estava de mal com Jesus, mas você ouviu essas palavras simples do apóstolo Paulo e você está pensando: vale a pena seguir a Jesus, vale a pena voltar para o caminho, vale a pena não abrir mão, vale a pena perseverar. Talvez você esteja ouvindo nosso culto online aí na internet e você está pensando: eu estava preso a uma religião, eu estava preso a um conceito denominacional, mas eu aprendi que Cristo não é uma religião.
Cristo é um estilo de vida. E eu não estou mais preso a uma denominação. Eu sirvo e quero Jesus. Então, se você quer isso para a sua vida, também ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero viver esse evangelho de alegria, esse evangelho de generosidade, esse evangelho da paz. Eu quero que todo orgulho, toda vaidade que habitava em mim, todos os conceitos cheios de valores humanos caiam por terra, porque eu quero servir como Paulo serviu a esse Cristo que salva, cura, liberta e transforma o ser humano, trazendo para ele uma expectativa abundante de vida. Portanto, Jesus, eu me rendo a Ti e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, olha, saiba, teu nome agora está escrito no livro da vida. Você faz parte da família de Deus. Nós somos uma comunidade onde somos facilitadores dessa família. E se você quiser, você é bem-vindo a essa casa, você é bem-vindo a esse grupo. Lá no nosso aplicativo você vai ver vários ministérios. Se conecte, né? Se você quiser conhecer mais da família da fé, venha, esteja conosco. Terça pela manhã, quinta às 19h30 e domingo 10 horas e 18h30. Que o Senhor Jesus possa guiar os seus passos, que Ele possa conduzir você a um caminho a cada dia tremendo, que a bondade e a graça do Senhor flua através da sua vida, e que o amor de Deus e as consolações do seu Espírito superabunde na sua vida. Nós oramos assim em o nome de Jesus. Vamos sair cantando desse lugar.